a gente está investindo para colocar sempre o produto dela na vanguarda, com muita inovação, não só nesse produto, né, do ACL AI Studio, mas em toda a plataforma. Então, hoje, a gente tem em toda a Diligent One, todos os nossos produtos, no Diligent Board, há o empoderamento da inteligência artificial apoiando os nossos usuários na implementação, na gestão, né, trazendo muita produtividade, insights e ainda mais assertividade no trabalho de vocês. Então, esse é o nosso foco. Nosso principal objetivo é acelerar, né, esse trabalho, trazer, né, menos trabalho manual, braçal, para que possa ser feito cada vez mais um trabalho intelectual em cima da nossa plataforma. Então, bom dia. Passando a palavra aqui para Felipe Romano. Pode seguir, Romano. Obrigado, Bob. Obrigado pelas palavras de introdução a esse encontro aqui, que é muito importante. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa oportunidade de todos nós juntos aqui divulgarmos um produto que acho que vai dar uma transformação realmente na nossa abordagem daquilo que nós conhecemos como automações, auditoria contínua. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Eu vou fazer uma introdução com vocês, compartilhando o material. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Ive, que vai fazer as demonstrações, mas eu queria trazer um contexto super importante para todos, e eu vou compartilhar minha tela neste momento. Acredito que ela já vai estar aparecendo aqui para vocês, e qualquer coisa, vamos nos falando por chat aqui, caso tenha algum ruído na comunicação, mas vamos lá. O AI Studio, ele vai se tornar uma grande referência para os usuários do ACL, porque a gente vai trazer aqui algumas informações muito importantes para contextualizar qual que é a proposta, a abordagem de mercado dentro dessa solução. Não sei se todos sabem, mas o ACL, o velho e bom ACL que nós conhecemos, ele foi fundado ali, de certa forma, inaugurado no mercado em 1987. O que isso quer dizer? Né? Eu acho que o primeiro ponto importante de contextualização. O ACL é uma das ferramentas de analytics, de análise de dados, mais consolidada que nós temos no mercado. É super importante trazer um contexto para todos aqui de que o grande público e usuário da solução não é a área de tecnologia como área fim. Né? Nós temos a área assim como um provedor de suporte, mas o usuário final é o auditor, é o especialista de riscos, controles internos, alguém que garante de forma analítica o bom estabelecimento de um programa de compliance, e a análise de dados que circunda todo esse escopo passa por esses grandes usuários, por essas grandes empresas que nós temos no mercado brasileiro. Então, é uma ferramenta formatada e adaptada para o usuário final. Por que eu estou trazendo esse ponto de atenção nesse início de apresentação? Porque quando nós olhamos para o mercado, para as frentes de projetos corporativas, de inteligência artificial, de modelagem de dados, de aprendizagem de máquina, é importante trazer esse disclaimer super importante. O nosso público, nós que estamos aqui, essencialmente somos auditoria, não somos cientistas de dados. Então, toda a plataforma tecnológica, ela tem que estar preparada, assim como foi em 1987, adequada aos desafios e inovações tecnológicas do momento que nós vivemos, mas que elas sejam aderentes à minha proposta de geração de valor enquanto GRC, Governança, Risco e Compliance. Então, lá em 1987, já tinha um preparo de uma ferramenta adequada às necessidades de efetuar testes de auditoria. Aproximadamente em 2013, aproximadamente, talvez um pouquinho antes ali, nós começamos a trazer, enquanto tecnologia, um conceito que nós ouvimos muito ainda no mercado, que aqui ele está como monitoramento contínuo, a contínua, auditoria contínua, que é, de certa forma, um desafio para as automações, eficiência operacional. Acho que eficiência operacional é um dos motes dentro da nossa apresentação. A auditoria contínua hoje, enquanto há um espaço para isso, e um bom espaço para que a gente possa aplicar, ela é um objeto de escopo, onde eu preparo uma otimização operacional. De que maneira, né? Eu
trago as extrações de dados, eu acesso esses dados corporativos, e aí hoje, quando a gente fala acesso de dados corporativos, não são somente dados internos, como RP, CRMs, sistemas que orbitam, né, o ecossistema da corporação, que são sistemas legados. Eu estou falando de acessos a dados inteligentes, semi-estruturados, não estruturados, consultas de APIs para dados externos. Então, toda essa combinação plural ainda determina o caminho que é a auditoria contínua, onde eu determino um escopo de negócio, aplico uma inteligência e automatizo. Não sei se se todos concordam, mas essa proposta de automação e eficiência operacional, ela se dá com alguns profissionais específicos dentro da nossa área de auditoria. E talvez sejam profissionais que estão ali nas frentes de tecnologia, alguém que tem uma facilidade em acessar a ferramenta em si, ela é fácil, mas que tenha facilidade em entender quais são os princípios da automação, que dados eu acesso, como eu cruzo para chegar no resultado final. Esse grupo seleto, se eu tenho um time, vamos supor, de 10 auditores, e eu tenho ali 2 ou 3 especialistas que automatizam, eles servem como uma esteira produtiva, para que a gente possa gerar esses resultados de valor para que outros colegas, como os especialistas do negócio, os auditores de processo, possam consumir desses resultados, que houve um esforço prévio para que pudesse ser automatizado. A mudança de chave aqui com AI Studio é uma democratização ainda maior sobre aquilo que se propõe na geração de valor. Nem todo mundo vai criar um script. Nem todo mundo está preparado, e não quer dizer que isso é errado, de automatizar. Se eu tenho um histórico, um legado de consolidação de geração de resultados, um grande dataset que o ACL já provê, ou se você não tem isso via ACL, você faz o upload desse dado, eu quero ter a habilidade que todo mundo está cada vez mais acostumado, de fazer as perguntas corretas e qualificadas para que o resultado seja gerado. Fazendo essa analogia com a auditoria contínua, o AI Studio vai traduzir, simplificar, absorver uma geração de código em formato de perguntas. Então, é esse o grande propósito da abordagem que nós temos nesse produto. Então, por isso que eu, particularmente, tenho um otimismo muito grande com relação a essa tecnologia, porque ela vai poder prover essa democratização do acesso às informações inteligentes e geração de insights mais qualificados. Bom, aqui é o velho e bom ACL, ferramenta madura, mais de 40 anos de uso. Só de bater o olho aqui, nós conhecemos a interface, não é, pessoal? A gente já sabe que tem uma tabelinha que foi extraída. No background, isso é o nosso conceito de conectores muito presente. Pessoal, prestem muita atenção nisso daqui, porque isso daqui pode ser a entrada do AI Studio. Eu vou falar lá na frente de arquitetura, mas os conectores da ferramenta, só de bater o olho aqui, tem um Oracle, conector para acessar diretamente a fonte de dados. Eu tenho aqui o REST, para a gente fazer conexões de APIs. Quero trazer dados externos do portal, do portal de transparência, portal do governo, quero trazer partes relacionadas, empresas que estão com acordos de leniência, pessoas politicamente expostas, são todos dados que eu posso fazer consumo externo, via conector, trazer para dentro da ferramenta, cruzar com dados internos. Então, o conector, ou o conjunto de conectores do velho e bom ACL, ele pode prover a geração desses dados para o AI Studio. Então, é um passo super importante aqui. Então, um dos sensos, um dos princípios que nós gostamos de aplicar é o senso de reutilização. Talvez vocês possam se questionar. Veja bem, é um novo produto. O que eu faço com a ACL que eu já tenho em mãos? Eu tenho que largar tudo o que eu construí de um legado para usar uma nova ferramenta? Não necessariamente. O AI Studio ele pode se valer dessa base histórica que o ACL já gera para que você faça as consultas e os chats. Ou se você não tem, o AI Studio ele pode ser a plataforma para você inserir dados a partir de um momento zero. Então, ambos os cenários são perfeitamente possíveis. Pois bem, monitoramento contínuo, já falei muito bem, só para que vocês possam ter super claro em mente aquilo que você usa departamentalmente, que é o ACL, para analisar de hoc pontual. Num segundo movimento, ele se transforma em automação, para que você possa plotar os seus eventos, as suas exceções,
uma camada visual que pode ser dentro da solução, que pode ser com ferramentas integradas, qualquer ferramenta de Smart BI, Tableau, Power BI, que talvez seja o mais utilizado, MicroStrategy, etc., pode ser integrado à plataforma para que essas camadas visuais possam ser plotadas. Avançando aqui, pessoal, deixa eu trazer um contexto interessante. Porque o mundo GRC mudou. Eu falo de GRC porque boa parte dos nossos usuários, os nossos parceiros ao longo de todos esses anos, eles essencialmente são de auditoria, de riscos, de controles internos. Existem alguns movimentos do público de governança e compliance, todos eles fazem uso da nossa plataforma. Essas mensagens que eu estou trazendo aqui é uma mensagem que a fabricante ela trouxe alguns anos atrás e que se mantém muito atualizada nos tempos atuais. Porque algum tempo atrás, quando nós falávamos de alguma dessas palavras-chave, vamos colocar dessa forma, talvez ela poderia ser uma utopia, uma possibilidade daquilo ser de termos dentro da área ou não. Então, quando eu falo de Smart BIs, eu estou falando qualquer ferramenta que tenha a capacidade de produzir uma camada visual sobre os dados, as informações qualificadas em cima de dados que a minha área produz. São as exceções de uma contínua, que é um prompt de comando qualificado para geração de um dado. Isso está no nosso DNA. Toda vez que nós conversamos com um usuário, com um cliente, eu já tenho uma conversa muito madura sobre para onde executivamente aquela informação está indo. Então, Smart BIs conversa muito com o item 4, que é integração, ou seja, eu tenho que me integrar com o mundo externo, que são as APIs, aquilo que o ACL, enquanto ferramenta gera, tem que se integrar com ferramentas internas corporativas, que são as camadas gráficas. Podemos notar um movimento de cientistas de dados dentro dos times, não é uma regra, isso é um comportamento que eu particularmente tenho notado nesses últimos tempos, onde na incorporação de pessoas que são estatísticas, que conhecem de ciência de dados, para que elas possam ser incorporadas dentro da estrutura organizacional, para que possa trazer o seu cabedal de conhecimento técnico e aplicar essas técnicas dentro das análises de auditoria ou automação como auditoria contínua. Então, a gente percebe alguns movimentos desse. Independente disso, a automação ela preconiza ou ela é uma premissa para esses fatores de sucesso. Vamos mostrar como converter essa chave de automação para um low code. O low code, para mim, temos duas abordagens. Ainda sobre o espectro de análise de dados, é a minha capacidade de poder gerar um resultado com poucas linhas de código. Eu uso lá, não sei se todos conhecem, abro a CL, uso o recurso gravador de script, começo a trabalhar. Acesso uma base, aplico um filtro, exporto o resultado. Isso é um low code. Ele gerou um código simplesmente detectando os movimentos que eu estava fazendo. O segundo espectro do low code, ou nenhum código, é eu ter esse dado disponibilizado, não o resultado final de uma análise, mas a entrada desses dados e começar a fazer perguntas para que eu possa ter prompts de comandos na geração de resultados. Então, isso daqui é muito atual. Vemos isso em diversos momentos com muitos dos nossos clientes. Avançando aqui, né? Por que a gente está falando de AI Studio e qual que seria a chave de guinada, né? Todos nós, de alguma forma, para quem usa bem a ferramenta, com a facilidade que nós temos em mãos, nós amamos, de certa forma, o ACL e a capacidade que ele nos traz com menos complexidade, né? O ACL ali está em mãos, mas mesmo assim, com essa capacidade rápida de automação, eu quero ter facilidades visuais, drag and drop, fazer algo mais simplificado para ter os mesmos resultados obtidos, né? Eu quero ter a certeza de que toda vez que eu tenho um upgrade, um novo recurso, um novo produto, eu quero aproveitar esse legado. Ou então, eu quero ter um melhor suporte com dados não estruturados. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas a ferramenta, eu posso colocar a seguinte premissa. O ACL suporta a leitura de arquivos PDF. Mas só quem
uma vez na vida, já importou um arquivo PDF, sabe a complexidade que é um tratamento de um dado não estruturado, como o PDF, para transformá-lo em um dado estruturado. Logo, nós amamos o ACL porque eles nos dá essa possibilidade, mas existe alguns pontos específicos como esse que requer uma certa sofisticação, um conhecimento mais técnico para que eu possa trazer esse dado e transformar ele em informação. No AI Studio, tá no roadmap dele, de lá na frente, você tem a possibilidade de ler dados com mais simplicidade, como um PDF, para que você possa fazer seus questionamentos qualificados, tá bom? Esse é um contexto que a gente tem para levar a nossa história do ACL para o AI Studio. Então vamos começar a fazer essa introdução da ferramenta. Né? Eu ainda vou trazer aqui alguns conceitos, alguns aspectos arquiteturais, porque eu tenho certeza que tem pessoas técnicas na nossa agenda, logo eu me sinto no dever de trazer essas explicações para que nós possamos depois fazer a demonstração mais técnica, tá joia? Quando a gente fala de uma IA generativa, talvez vocês possam estar se questionando, poxa, eu estou num webinar me deparando com mais um produto de mercado. Né? Certamente vocês vão estar fazendo aí no subconsciente, criando algumas sinapses e entendendo, poxa, isso daqui eu tenho ferramenta X, isso daqui eu faço com Y, isso daqui eu faço com Z. Gente, para pensar o seguinte, nós temos tudo num único ecossistema. Quando eu falo de LLM, geração de Python, às vezes eu estou fazendo uma costura de grandes escolhas tecnológicas. Vou usar o Python para fazer a codificação, talvez eu vou usar uma biblioteca do Python para apresentar graficamente o resultado, mas os gráficos não são bem aceitos corporativamente, o resultado eu tenho que levar para o Power BI. Se imagine agora num único lugar onde você vai ter todos os recursos. Trabalhar com arquivos grandes. Eu sei que quando a gente fala de um modelo de linguagem, aplicação de redes neurais, para a gente poder fazer prompt de geração de texto, eu tenho uma atividade prévia que é a capacidade de ler grandes datasets. Isso, para mim, é o dia a dia dentro do ACL. Se eu tenho a capacidade de fazer um LLM, fazer um prompt de comando qualificado em dados de grande escala, de grandes volumes, milhões ou bilhão de registros, por que não? Porque eu ter um único lugar é o diferencial. Você tem um espaço ali que você lê, processa, disponibiliza, faz uma manutenção simples, tem uma centralização e governança daquilo que você está criando hoje, dentro da plataforma CL, que é o nosso Enterprise. Eu tenho uma excelência na governança daquilo que eu estou extraindo, do que eu estou gerando de resultado, dos meus prompts, os prompts que nós vamos mostrar aqui como realizar, nós vamos entrar num espectro que é a automação de prompt de comando. Olha que loucura, mas é interessante. Porque antes você falava de automação de código ACL para gerar o resultado. Hoje você tem a possibilidade de fazer a automação dos prompts, para que você dê cada vez mais autonomia ao especialista que conhece do processo, que conhece do negócio, para ele ter a liberdade tecnológica que facilite as suas introspecções, os seus insights sobre dados. Porque eu vou dar um exemplo e reforço isso novamente, né? O auditor de processo, dentre muitos dos exemplos, super conhecedor do que a empresa tem como proposta de geração de valor, quais são os marcos de controle dos meus processos, nem sempre tem familiaridade com tecnologia. E aí é que eu tenho esse salto de como disponibilizar esses dados na mão e uma facilidade de fazer os questionamentos. Então é um único espaço onde eu tenho essa governança. Tem alguns pontos-chave que, de certa forma, eu já antecipei. Integração, se você tem algum dado no ACL, esse dado na plataforma já é disponibilizado para o AI Studio. Um suporte poderoso, como sempre foi, de você processar milhões de registros e disponibilizar esse dataset para o AI Studio. Você tem a scriptagem. Tecnicamente, todo prompt de comando ele produz um código SQL ou Python. Então, tecnicamente, todos os prompts de comando gerarão um código, e esse é o código que vai ser, eventualmente, caso queiram,
com uma certa recorrência e frequência, automatizado no final do dia, ok? E aí nós temos os acessos aos dados, que são datasets ACL, o velho e bom ponto fio, né, para quem já mexe com a ACL, acesso às fontes de dados, gera um projeto dentro do projeto ACL, eu tenho um ponto fio. Esse é o meu dataset ACL, que vai estar disponível para leitura, e a ferramenta também vai permitir que você faça, por exemplo, uploads de arquivos, para que esses arquivos possam ser usados, que não necessariamente sejam dados produzidos por ACL. Então, nós temos um marco aqui. Usuários com seu legado de ACL acessando dados ACL para jogar no AI Studio e usuários não ACL usando também a mesma plataforma com o mesmo objetivo, carregando dados ali pontuais, tá bom? Pode ser que, por exemplo, eu esteja no meio de uma condução de uma investigação e quero usar do AI Studio para que eu possa me aprofundar com relação aos dados que eu tenho em mãos. Isso foi produzido pela ACL? Não sei. Dependendo do contexto, é um dado tempestivo que chegou naquele momento, tem uma certa urgência, quero fazer alguns prompts em cima dele. Faz o upload dentro da plataforma e nós temos a possibilidade de geração desses resultados. Vamos lá. NLP, ou linguagem de processamento natural. Quando você pede uma análise, não vou dar spoilers, a inteligência artificial dentro da ferramenta ela vai poder enriquecer com sugestões, vai perfilar qual é o dado, vai fazer perguntas adicionais, é uma interação rica para que você possa chegar no resultado esperado. Diferenciadores. Vamos falar um pouquinho deles, né? Aqui a nossa proposta é fazer análise sem barreiras técnicas, né? O AI Studio, ele utiliza prompts em linguagem natural, como o ChatGPT, e ele guia você na construção desses fluxos, para que, como eu já disse algumas vezes aqui nessa introdução, para que especialistas ou não especialistas da CL possam conduzir essas tarefas. Você vai aproveitar o que você já possui, você vai ter mais agilidade nos insights em formato de auditoria contínua passam por análise e código. Insights dentro do AI Studio não necessariamente passa por uma construção de código na mão do usuário. Então, essa é a grande guinada que nós temos. Temos uma transparência sobre rastreabilidade, podemos defender a geração desses modelos, como esses resultados são produzidos. Aqui nós temos uma nota importante, né? Dentro do mundo de IA, nós falamos muito de alucinação. Por exemplo, estamos construindo uma narrativa em cima de um dado, e essa narrativa, de repente, tem um desvio muito abrupto, dando um resultado que não conversa com um contexto. E eu vou explicar o porquê que a tendência aqui é que nós não possamos ter alucinações dentro do AI Studio. Seguindo, né, nós temos aqui, por fim, dentro desse slide, um desenvolvimento, e aí esse é um ponto também relevante, para análises do nosso mundo. Eu não estou trazendo uma abordagem genérica, onde eu posso abrir a uma ferramenta que eu tenha que adaptar o contexto à minha realidade. O AI Studio tem um contexto prioritário dentro do escopo de GRC, dentro daquilo que a auditoria, fontes de investigações baseadas em fundamentações de análise de riscos, controles mitigatórios, possam ser já caracterizados quando eu leio um dataset, ou seja, existe esse viés talvez não seja a palavra dentro de modelagem de inteligência artificial, mas ele existe essa prototipação para que eu possa entender quais são as sugestões de prompt ou abordagem que eu tenho que olhar para os meus dados. Ou seja, o AI Studio ele é contextualizado às nossas necessidades. Para que a gente possa entender um pouco em relação à arquitetura, eu gostaria de explicar para vocês algumas peças e componentes. Nosso fluxo tradicional de análise de dados é essa daqui. Quem implementa uma auditoria contínua ou um monitoramento contínuo, não sei se todos compactuam desse mesmo conceito, diferença de auditoria contínua e monitoramento contínuo. Entendo que o monitoramento contínuo é a excelência das automações que em algum momento estavam dentro da auditoria, e a auditoria, enquanto terceira linha de defesa, migra ou delega os seus testes automatizados para a operação. Então, uma auditoria contínua vira um monitoramento contínuo.
Independente dessa abordagem de auditoria contínua ou monitoramento contínuo, dentro da arquitetura do ACL/Enterprise, eu tenho o seguinte modelo. Eu tenho 4 grandes passos. Talvez vocês de baterem um olho já tenham ciência do que são e exatamente para aquilo que eles se propõem a realizar. Mas o primeiro grande passo aqui é o Analytics. É o ACL, o velho e bom ACL instalado na máquina, vai acessar um dado, vai gerar um script. Algumas pessoas podem até automatizar isso localmente, mas entendemos que isso infere em alguns conceitos de integridade, centralização e governança. Você pode criar aqui robôs. Esses robôs são um espaço onde as automações criadas pelos usuários são centralizadas. Para quem conhece há muitos anos o ACL, já deve ter ouvido falar do AX Server. Hoje nós temos os robôs Enterprise. A proposta é exatamente a mesma. Eu pego todas essas automações, crio esses robôs e disponibilizo esses resultados. Não sei se é de ciência de todos, mas toda a exceção de uma auditoria contínua, nós podemos criar gatilhos, tá vendo aqui, ó, Trigger, Automated Response, são possibilidades de eu pegar um evento, uma exceção, e notificar a primeira linha, notificar o auditado, para que ele possa se posicionar frente àquele evento, para que por fim a gente possa plotar isso graficamente. Pois bem, sem nenhum segredo, 4 grandes etapas: análise, automação, distribuição dos resultados, visão mais executiva / gerencial. Como isso conversa com o AI Studio e a plataforma do ACL? Porque existe um ponto que eu premisei aqui super importante, que é o ter um senso de reutilização. Então, como é que o AI Studio vai se reutilizar do ponto de vista arquitetural desse legado histórico construído, né? O AI Studio, ele prioritariamente ele pode ser considerado como um app. Então, hoje, cada vez mais, nós temos esse conceito de uma arquitetura em nuvem, que dá escala, que delega a responsabilidade para o fabricante, não para o usuário final, de você ter uma solução operando com mínimos esforços. Então, esse app do AI Studio, dentro da plataforma da Diligent, né, a Diligent hoje, enquanto empresa, possui dentre todas as ofertas de solução, que eu vou dar uma pincelada no último slide, o ACL. Dentro dessa plataforma, nós vamos ter os serviços que vão suportar o AI Studio. Só que a plataforma da Diligent ela é hospedada na Amazon. E nós temos o Amazon Bedrock como hospedagem, como um hospedeiro dos modelos que são criados. Ok? Então, esse é a primeira pincelagem do que nós temos do AI Studio. O AI Studio, ele tem aqui, como eu já antecipei, na AWS, o uso da Bedrock para você poder armazenar e executar os modelos. Pessoal, isso daqui é super importante. É uma armazenagem segregada dos acessos e das inteligências feitas pelo usuário final. Eu, Felipe, enquanto uma empresa, eu sendo um parceiro da Diligent que usa do AI Studio, eu não vou servir de cobaia para a Diligent e nem para a AWS para que eles usem dos modelos que implicitamente serão criados com meus prompts de comando para treinar modelos na AWS, ok? Então, imagine um conceito de um container segregado dentro da AWS e o Bedrock vai poder fazer essa segregação por empresa. Não há a menor possibilidade de ter um vazamento dessa inteligência do que está sendo alimentado. Ok? Bedrock para armazenagem e execução dos modelos. A família Anthropic Cloud é onde nós vamos ter as LLMs criadas, ou seja, ele tem ali um vasto dataset como escopo, mas uma nota super importante, deixa eu até pincelar aqui. A Diligent ela usa e assume um pré-processamento para calibrar essa IA. Isso vai servir para aquilo que eu trouxe alguns minutos atrás, para que eu possa contextualizar as IAs generativas que nós iremos demonstrar a um contexto de auditoria, riscos e controles, ok?
É a partir disso que nós temos a aplicação do AI Studio, armazenagem, geração de LLM, mas a diligente, vou fazer o trocadilho, a diligente realizando a diligência dentro desses modelos de IA generativa para que vocês possam ter segurança. Primeiro, de contextualização, para que você possa endossar aquilo que você vai criar, e uma segurança de que nós não teremos limites extrapolados, é só armazenagem, contextualização. Não vamos passar essa inteligência para a AWS para que você possa ter essa exposição. Muito bem. Deploy dos modelos, de certa forma eu já trouxe esse contexto, tem as restrições de informações do cliente, né? Podemos rotular aquilo que vai ser trabalhado, uma tratativa de dados do que entra enquanto o dataset pode ser delimitado por escopo de análise, e é um ambiente criptografado. Então, seguimos os padrões de indústria para que a gente possa respeitar a arquitetura conversando com os princípios de segurança e integridade daquilo que ela se propõe a fazer. Muito bom. Vamos avançar aqui. Arquitetura do AI Studio com ACL. Primeiro, o velho e bom ACL, o ACL Desktop, ferramenta que está aqui provavelmente na máquina de muitos que estão logados. Eu tenho ali o ACL, que cria o projetinho, que gera os scripts, que acessa a partir de conectores ou de não necessariamente de conectores as fontes de dados. Ele vai gerar esse dataset e eu posso automatizá-lo. Talvez o Enterprise aqui é o que eu poderia fazer como analogia à minha auditoria contínua. Dentre muitos recursos que o Enterprise tem, você vai ter ali um ambiente de teste, de produção, vai versionar o seu indicador da auditoria contínua, vai subir esse projeto, vai automatizar. Uma vez que você automatiza, você gera um dataset, ok? Uma vez que esse dataset está disponibilizado, é o passo que me permite a leitura a partir do AI Studio. Então, o AI Studio ele pode se comunicar com o legado para fazer os prompts e charts. Ou então, ele pode fazer a subida de dados não estruturados para que possa conversar com esse histórico e você alimentar e enriquecer as suas tratativas. Perfeito? Estou terminando, prometo. 1 ou 2 slides no máximo e já passo a palavra para você. Isso tudo que nós trouxemos aqui enquanto auditoria contínua, AI Studio, ele faz parte de uma solução, um ecossistema maior, que é o Diligent One. O Diligent One, na camada de gestão de processos, ele permite você fazer a gestão da sua auditoria. Imagine de você colocar o seu ciclo de planejamento anual da auditoria. De um outro lado, você fazer as suas avaliações e fotografias de riscos, como isso se associa a esforços mitigatórios, como você vai testar esses controles. Se você tem um programa de compliance onde você quer regular, controlar normas, políticas, documentações, fazer automações de escopos de processos que conversam com programas de integridade, é como se você pegasse todo esse arcabouço analítico e trouxesse isso à luz da gestão dos processos, para que no fim você possa reportar isso a um conselheiro, um aspecto maior de governança dentro da corporação. Quando eu faço uma leitura de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, o que eu posso ter? Metodologicamente, eu posso ter alguns princípios que vão endossar os meus processos, posso ter ali a leitura para fazer de referência de mercado, como metodologias, como frameworks. Independente disso, o que nós vemos como comportamento e viés de mercado é que você possa ter um dicionário unificado ou não, prioritariamente unificado dentro desse guarda-chuva de GRC, que conversem com os principais aspectos estratégicos da corporação. Processos se desdobrariam nesses riscos mais relevantes, para que possam determinar um escopo de trabalho de auditoria. E ali você vai determinar o seu plano anual de auditoria, executar as suas ações até que você chegue nos achados e planos de ação. Mas, independente disso, neste mesmo espaço, de forma integrada, eu posso trazer esses aspectos de compliance, posso trazer os meus olhares de teste de controle, gestões e avaliações de riscos, para que isso tudo se converse, né, para o mesmo processo, numa cadeia de valor, para o mesmo risco,
como estou direcionando os meus esforços enquanto terceira linha, para a área de riscos ou de compliance. De certa forma, isso me dá uma única fotografia de problemas e achados. Quais são as recomendações e um ciclo contínuo de planos de ação para acompanhamento de respectivos prazos / responsáveis. Pois bem, tudo isso se conecta, de certa forma, ao que nós estamos trazendo aqui. Em vermelho são as camadas de análise de dados, as IA generativas, as aprendizagens as aprendizagens de máquina para que eu possa fazer predições, tudo isso dentro da CL, para que eu possa gerar testes automáticos para uma gestão de auditoria, para que eu possa fazer um monitoramento de background check para o aspecto de compliance / due diligence, para que eu possa criar KRIs, para que eu possa automatizar testes de controles enquanto controles internos, e um Analytics fazendo esse monitoramento contínuo / prompt de comando automatizados para que isso possa municiar a minha gestão de auditoria. Isso tudo dando um report ao board. Então, dessa forma, eu tenho um Analytics muito forte, que é o aspecto que nós vamos demonstrar aqui hoje, trazendo subsídio para uma boa governança do meu ecossistema, que é o Diligent One, para todos esses processos aqui explicitados, e você sintetiza essas informações com um olhar mais executivo, painéis mais estratégicos de como esses estão sendo direcionados para os comitês, para os conselheiros dentro da sua corporação. Então, essa é a fotografia que nós temos. Eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Acredito que eu tenha falado demais até esse certo ponto. Espero que a velocidade tenha sido adequada para a gente poder passar essa informação. Mas é muito importante esse contexto para enriquecer o que vocês virão a partir de agora. É importante vocês terem um conceito de analogia, de como usuários não técnicos podem conversar com o que vocês possuem hoje, como é essa zona de evolução de uma contínua para uma análise de prompt de comando. Então a gente sempre teve, né, de certa forma, um anseio de otimizar as estratégias, né? Lá atrás, algum tempo, era, poxa, a automação é a resposta à minha eficiência operacional. Nós estamos num momento que a automação ela é sim uma das abordagens, mas agora eu quero simplesmente perguntar à minha base e entender o que tipo de resposta eu vou ter. Então, em algum momento, talvez alguns de vocês tenham ansiado, poxa, eu quero perguntar para o ACL aquilo que ele é capaz de me responder. Então, esse é o momento. O AI Studio ele vem com essa proposta e abordagem, tá bom? Ive, tá por aqui. Gostaria de passar a palavra para você para a gente poder seguir a nossa demonstração, tá bom? Ótimo, perfeito. Bom, primeiramente a todos aqui presentes, eu queria desejar um ótimo dia. Para mim é um prazer estar aqui, então, podendo falar dessa ferramenta. Eu, especificamente, gosto bastante de IA, gosto muito de falar de IA, então é uma zona onde eu me sinto confortável. Antes de eu propriamente abrir esta ferramenta, peço um pouquinho mais de paciência, porque até para ficar um pouco mais claro tudo isso que o Felipe acabou de demonstrar, eu vou dar um passo atrás e abrir o OCL, para a gente fazer um comparativo entre um fluxo que seria feito no OCL, quais são os passos que exigem essa tratativa, e como o AI Studios transforma de forma bem considerável esse tipo de esforço. Então, vou agora aqui sequestrar a tela para mim, para começarmos essa demonstração. Não se preocupem, é um fluxo bem simples, só para a gente relembrar como é esse racional de trabalho com o ACL e como é o racional de trabalho utilizando o AI Studios. Tenho aqui em minhas mãos um fluxo baseado em segregação de funções, então a gente vai querer identificar ali possíveis bypass, né, possíveis transgressões de políticas internas ali em relação a aprovações, solicitações e revisões de pedidos. Então aqui eu tenho 3 tabelas, a primeira é a de transações, a segunda é a minha tabela de colaboradores, né, de funcionários, e a terceira a minha tabela que indica quais são as funções que cada posição pode exercer. Logo de cara que eu já percebo para poder fazer essa verificação, eu vou ter que confrontar as 3 tabelas. Mas antes, vou vir aqui na minha tabela de transações, e vou ordenar as minhas transações para ficar juntas ali em grupos, aquelas que representam o mesmo pedido, a mesma compra. Então, vou vir aqui e ordenar elas. Então, vou escolher o campo de transação, vou ordenar do maior para o menor, sem nenhum motivo específico, vou mandar aqui para a ordenação das transações.
Ordenei, agora eu vou ter que fazer o confronto com as demais tabelas. Então, eu vou vir aqui em dados, relacionar. E agora eu vou confrontar, então, a minha tabela de transações com a minha tabela de colaboradores, para poder acessar qual que é o cargo, qual que é a função que a pessoa responsável aqui, no caso, possui. Então, vai ser o campo de funcionário com o campo aqui de matrícula. Uma vez que eu tenha feito isso, posso vir aqui e pegar o campo da minha tabela, então, que referencia essa posição. E agora, por último, vou fazer um confronto com a minha tabela de SOD para ver quais são as permissões que essa posição, que esse cargo realmente possui. Então, vou vir aqui novamente em relacionar, mas agora eu vou pegar a tabela de funções, trazer ela para cá, procurar aqui o campo, posição, com posição. Agora eu sou capaz, então, de vir aqui na minha tabela de SOD, pegar quem pode requisitar, quem pode revisar e quem pode aprovar. Com os 3 campos aqui, eu vou criar agora um último campo, que é um campo calculado, que vai para mim fazer essa verificação. Ver quem pode aprovar, quem pode revisar e quem fez tal ação. Então, vamos vir aqui. Transação válida pode ser o nome do nosso campo, por exemplo. Transação válida. E como que ele vai basicamente funcionar, né? Eu posso, em primeiro momento, vir aqui, ver se a função é de revisor e se ele possui, então, essa permissão. Então, vamos fazer essa visão aqui. Caso nenhuma transgressão seja identificada, eu vou querer que o campo me diga que a transação é válida. A transação. Tá. A transação é válida. Válida. E vamos procurar, então, esse primeiro cenário aqui. Então, se no cargo de função, né, no campo de função, estiver, então, como revisor, e se o campo revisar estiver vazio, então vamos pegar aqui, isBlank, né, que me retorna se um campo está vazio, campo de revisar, só para melhorar aqui, vou botar esse campo de função num altrim, para garantir que não tenha nenhum espaço em branco na frente ou atrás que possa dificultar a minha revisão aqui. Então, se ele revisou e não tem essa permissão, é um revisor inválido. Só para a gente poder ver esse campo em ação. Ele construiu aqui e me retornou alguns casos em que o revisor ele é inválido. Para poder identificar as demais funções, eu teria que fazer o mesmo para cada uma delas, se é um aprovador, ou até mesmo naquele caso onde a mesma pessoa requisitou, revisou e aprovou. Então aqui eu tenho um exemplo de um script que ele faz justamente isso. Vou executar ele aqui para a gente poder observar. Então aqui a gente já observa, né, como para construir esse fluxo, por mais simples que seja, ele exigiu ali um tempo, uma construção e um entendimento dos meus dados. Se a gente pegar essa mesma visão, esse mesmo case e mandar ele para o AI Studios, como é que ele vai se comportar? Porque principalmente no que diz respeito, por exemplo, a revisores únicos, deixa eu ver se consigo achar um aqui facilmente, mas eu acho que devo ter aqui instruções inválidas. O que é um revisor único, né? A mesma pessoa pediu, a mesma pessoa revisou e a mesma pessoa aprovou. Então, a lógica que eu uso para poder verificar isso aqui nessa tabela, ela é um pouco complicada. Vou ter que olhar uma linha acima, vou ter que olhar uma linha abaixo. Realmente, eu vou ter que ter ali um tipo de conhecimento sobre como o ACL se comporta. Mas, no AI Studios, essa aqui é a interfacezinha dele, ela é bem amigável. Ele tem vários quadradinhos aqui no primeiro momento, que são justamente esses conjuntos de dados. Vou pegar isso aqui para a gente poder observar. Notem que aqui eu tenho as tabelas que a gente viu. Nesse caso aqui eu tenho a de a de funcionários e também minha tabela aqui diz as funções que eles podem ter. Vou importar a minha tabela de transações para a gente poder ver também como é simples esse processo. E notem que aqui eu tenho 3 opções. A primeira vai ser escolher um arquivo que eu vou importar, que vai ser minha tabela de transações, mas eu posso também pegar do robôs da CL, ou seja, eu posso ter um robozinho da CL que se comunica ali com um banco de dados, que se comunica com uma API, ele vai construir essa informação e mandar para lá. Eu posso utilizar também
essa fonte como origem aqui dos meus dados. Ou posso pegar também já diretamente das aplicações usando os conectores. Então, ele vai se comunicar com todas as frentes que atualmente já temos. Mas nesse exemplo aqui, eu vou pegar de um arquivo simples da minha máquina. Então, aqui, tabela de transações. Ele vai começar aqui a importação. Vou só recarregar a minha página para ver se ele já fez essa importação. Sim, ele já fez. E aqui, o primeiro ponto que o SLA Studios fará para vocês é te trazer um sumário. E aqui um pequeno ponto de atenção. Ele está em inglês, mas só reforçando que a ideia aqui é que a gente está demonstrando uma versão alfa da ferramenta. Então, na versão que será realmente comercializada, ele vai se comunicar na linguagem materna nossa, que é o português, assim como as demais em todos os países que ele for comercializado. Tanto que a gente vai testar aqui mais adiante, você vai ver que ele consegue entender os pedidos que eu faço em português. Então, só reforçando que, por mais que agora ele esteja me retornando respostas na língua inglesa, ele vai ser capaz plenamente de se comunicar conosco em nossa língua materna. E voltando aqui, então, para esse sumário, ele vai analisar as minhas bases, que eu coloquei aqui, minha base, ou minhas bases, no plural, e vai me trazer já algumas sugestões que ele pode fazer, levando em conta a inteligência que ele foi treinado, né? Ele passou por um fine tuning, ele tem uma experiência já com análise de dados. Então, ele vai olhar para essa base que ele já tem de conhecimento e te trazer algumas sugestões. Então, aqui ele ainda está falando, por exemplo, que ele identificou 3 tabelas que indicam realmente ali segregação de função. Então, mesmo em português, ele foi capaz de compreender. E aqui algumas sugestões que ele vai me passar. A primeira aqui seria mais em uma visão de controle de acesso e realmente de SOD ali. Então, ele está indicando para a gente fazer uma referência cruzada entre as posições e o que a matriz SOD indica que elas podem ou não fazer, que foi aquilo que a gente já realizou. E também identificar ali padrões nas transações para ver se tem algum colaborador que está aparecendo de forma excessiva em algum tipo de função não autorizada, né? Também recomenda aqui uma visão geral dos meus colaboradores, um monitoramento de transações e dentre outras coisas. Eu posso pegar qualquer uma aqui das sugestões que ele me passou, ou pegar, por exemplo, a primeira, que é fazer uma validação cruzada. Vou clicar, ele já vai transformar isso aqui para mim em um prompt e eu posso enviar para a ferramenta. Então aqui a gente já vê como eu comi 30% do tempo que eu tive que demonstrar ali. Ali eu tive que fazer uma ordenação dos dados, tive que cruzar as tabelas para depois começar a verificar aquelas questões. Aqui eu subi os dados da ferramenta já para mim, identificou qual que é o fluxo padrão, o fluxo mais praticado no mercado hoje em dia, e já me sugeriu o que ele pode fazer. Ele me trouxe aqui, então, algumas visões. Deixa eu só ver o que ele me retornou. Ele achou 10 posições distintas na minha tabela de base, que são os cargos ali, certo? Ele está me dando uma visão geral da minha base de dados, justamente para entender como é que eu vou continuar daqui em diante. Deveríamos entender quais combinações estão conflituando ali com o que foi constituído. Ele pode ver posições como presidente, CEO, o CEO, né, que tem todos os direitos, e posições que possuem apenas alguns específicos. Devemos considerar, então, um conflito quando um colaborador aparece em todas as funções ou só quando ele não tem o direito? Olha, já identificou aquele terceiro cenário que a gente falou, que é quando uma pessoa só está em todos os cenários, né? Olha que interessante. Então, eu posso vir aqui e dizer para ele que eu quero que ele verifique as duas coisas, em português mesmo. Quero que verifique para mim quando alguém exercer uma função, uma função nesse fluxo que não é permitido ao seu cargo, e também identifique para mim quando uma pessoa ocupa as 3 posições, né? Ela pediu, ela revisou e ela aprovou. Em português mesmo. Ele vai entender, vai começar a pensar. E aqui ele trouxe citações, tá? Então ele trouxe as bases que ele usou para poder entender. Então, se eu quiser ver aqui, por exemplo, os valores distintos, ele vai me trazer. Então, eu vou só abrir aqui uma nova aba para ele continuar pensando e a gente poder ver essas citações.
Então, aqui ele me trouxe, ó, as posições que ele encontrou. A intenção justamente do AI Studios é nos auxiliar nessa compreensão. Então, se eu voltar aqui novamente, acho que já deve estar terminando. Posso também ver valores distintos, 5 exemplos que ele me traz, né? Então, quem pode fazer o quê, e assim por diante. Ó, ele já fez aquele pedido que eu realizei para ele. Agora ele vai me trazer um sumário, ó. Eu ajudei você a analisar os 2 tipos de exceções. Então, primeiramente, pessoas que não têm permissão de realizar aquele tipo de aprovação, aquele tipo de requisição. Ele mostrou como ele fez. Depois ele foi ver ali pessoas que estão nos 3 casos. Então, esse é um outro ponto fortíssimo da ferramenta. Se a gente comparar ele com outras LLMs de mercado, como o ChatGPT, o Gemini, elas não são auditáveis. A gente vai ver aqui, inclusive, que a ferramenta, essa aqui, o AI Studios no caso, ela é extremamente auditável. Tudo que a IA faz, tudo que ela pensa, tudo que ela propõe a realizar, ela vai te dizer o como, o porquê, e ainda vai te retornar um código dizendo como que ela realmente fez aquele processo. Não só pensando em depois, posteriormente, automatizar isso, mas pensando em uma revisitação. Eu preciso auditar essa informação, entender como é que ela se comportou, por que ela chegou naquele resultado. Você vai ter completamente um caminho para poder realizar essa ação. Pode falar, Fê. O interessante é o pensamento crítico e um aprofundamento sobre aquilo que talvez esteja, de alguma forma, um pouco implícita nos seus questionamentos, né? Ele explode os detalhes para te dar confiança sobre aquilo que foi feito, né? Sim, exatamente. Então, vamos parar de enrolar. Vamos ver a base que ela criou aqui para mim. Então, agora ele está trazendo, e olha que interessante, né? Ele cria os campos que são necessários. Então, qual foi o tipo de exceção que ele encontrou? Não tem direitos de aprovação, não tem direitos de revisão, e está em todos os cenários, né? Então, esse aqui não possui, por exemplo, algum tipo de divergência. Ela tem a inteligência de como te passar essa informação, de como ela vai te dar essa visão. Nome do empregado e demais outras funções. Aqui ela traz justamente a visão que a gente acabou de observar. E aqui ela traz a query do SQL. Então, tudo que a ferramenta realizou para poder chegar nesse processo, a gente tem como visitar e como compreender. Gostei, ela trouxe para mim aqui o que eu precisava. Vou salvar essa query para mim aqui. Então, eu vou salvar ela como sendo revisão das transações. Revisão transações. Sim, os caracteres especiais. Então, vai ser revisão transações. Salvou. E o que é legal também da gente observar aqui? Eu falei bastante sobre auditabilidade, né? E como que isso se comporta realmente aqui na ferramenta? Se eu vier aqui, ele vai me dar essa opção de Data Lineage, né? Ou seja, como é que os dados foram se comportando. Então, ele mostra onde elas se comunicam. Aqui tem as minhas tabelas de origem e tenho aqui aquela tabela que ele acabou de gerar. Então, se eu for criando subtabelas com base em cada uma daquelas. Então eu queria, por exemplo, na base de funcionários ou na base de soja ali, salvar aquela tabelinha de posições, cargos e quais direitos eles possuem. Ele vai mostrar que ela é uma filha daquela tabela em específico. Mas mais do que isso, aqui eu tenho uma query de auditoria, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um outro caso para a gente ter, que tem um pouco mais de análise, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Que é essa que eu acabei de colocar, né? Esse aqui, por exemplo, que é um set de riscos e controles. Você vem aqui no Data Lineage, ele me mostra como que eu construí aquele racional. Então aqui a gente tem uma outra query, né, que ela é específica para esse cenário de riscos e controles. Então ele comparou o risco inerente com o risco residual, calculou a porcentagem de redução dentre o risco inerente e o residual. Aqui eu tenho a query neural, ou seja, o prompt que ele utilizou, como ele pensou para realizar isso. E aqui embaixo eu tenho a query do SQL. No momento, como é uma versão beta, ele me retorna somente a query do SQL. Mas, com o tempo, ele vai te trazer também isso já em script do SQL. Então, aqui, eu tive que fazer, por exemplo, na mão, esse fluxo de análise.
A ideia é que o AI Studios vai te ajudar não só a compreender a base de dados, entender o comportamento que ali ocorre, qual tipo de divergência, qual tipo de desvio, mas uma vez que ele te auxilia a encontrar as informações problemáticas, os problemas, os pontos, as não conformidades, ele também vai te entregar o fluxo para você reencontrar isso de forma automática. Então, mais para frente, aqui eu vou ter uma query, um script do OCL, que você pode agendar a execução. Então, ali, aquele acional que a gente já conhece. Uma vez por mês, uma vez por dia, uma vez por semana, ele vai refazer esse processo e refazer esse trabalho, tá? Então, ela se comunica, ela realmente vem para complementar todo aquele trabalho que a gente já está acostumado. E até aproveitando que eu abri um outro fluxo para a gente dar uma olhada, olha que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar, perdão, aqui um novo chat. Notem como o meu sumário mudou. Ele vai olhar para a minha base de dados. Aqui a gente está com uma base de riscos e de controles. Então tem também problemas e plano de ação. Como mudou o núcleo daquela minha base, as sugestões que ele vai me trazer também mudam. Então aqui ele está me trazendo já uma visão de avaliações de riscos e efetividade dos controles. Então comparo isso residual com o risco inerente para avaliar, o quão efetivos são os controles. Aqui ele me traz até uma visão de compliance, mas aqui, ó, conformidade e teste. Então, vamos ver ali naquela base de controles, quais eles estão em conflitos com aquilo que foi identificado, né? Processo responsável, possíveis problemas, analisar ali um padrão entre o início do processo, data-alvo, para identificar um atraso excessivo nas suas demonstrações. Então, ele vai trazer ali várias frentes para sua análise, que talvez no primeiro momento você nem tinha levado em consideração. Os insights que ele permite que a gente trabalhe, que a gente identifique, realmente são bem interessantes. E aqui eu posso seguir a mesma ótica. Quero que ele, então, verifique para mim o tipo de controle e a frequência. Que ele também vai poder fazer essa verificação por mim. É interessante a qualificação dos insights, né? Se você for olhar o primeiro, anterior a esse, um dos grandes desafios no dia a dia é você ter uma quebra por processo da sua eficiência mitigatória de risco inerente versus a residualidade. Então é a primeira pergunta que ele traz. Você pega um histórico de riscos e controles dentro de processo. E é interessante a leitura que ele fez já logo de primeira na sugestão de insight. Exatamente. Só entender aqui o que ele está me perguntando. E isso é até interessante quando a gente pensa em IA. A eficiência de uma IA ela vai estar muito alinhada ao quão eficiente é o seu pedido, né? É o que a gente chama de prompt. E eu acho interessantíssimo de notar que o AI Studios ele vem como se fosse com uma certa proteção contra queries mal intencionadas, né? ou não mal intencionadas, mas mal estruturadas. Porque mesmo que você faça um pedido muito simples para ele, ele vai lá naquela base que ele possui de conhecimento, entender. Isso me parece com tal tipo de requisição. E ele vai te retornar sugestões. Então aqui ele me trouxe justamente, mas você quer olhar exatamente por quê? Você quer ver, por exemplo, quantos realmente foram testados por cada tipo de frequência de controle? Ele te dá sugestões com base no que ele já conhece, que dá uma efetividade geral muito maior também para as verificações. Então, eu vou querer que ele olhe a distribuição para mim. Ó. Olhe a distribuição, que seria a opção 2, que você sugeriu na opção de número 2. Isso por si só já ajuda e muito a diminuir as possíveis alucinações que a ferramenta tem. Mesmo que ela alucine, você vai ser capaz de entender, porque ela é completamente auditável, mas esse tipo de refinamento, por si só, já traz uma camada a mais também de proteção contra esse tipo de cenário, que é bem interessante. Ele vai começar a explorar ali os valores e vai trazer também para nós uma base já construída. Enquanto ele está pensando aqui, um outro ponto que eu adoraria reforçar é que ele já tem aqui quase que embutido um comportamento que vai ser bem útil em relatórios. Ele te traz um resumo do que ele vai encontrando. Eu acredito que com o tempo, inclusive, ele vai ser muito útil justamente para dar vida àqueles relatórios gerenciais.
teve uma brincadeirinha que eu fiz, que foi justamente quando essa ferramenta chegou em nossas mãos, estava bem na época daquelas tarifas muito doidas, que a gente bem sabe quais são. Eu não vou mencionar quais são, né, de fato. E eu peguei, então, uma base de compras para a ferramenta, dei para ela e falei assim, ó, tá ocorrendo isso, você consegue me ajudar a identificar onde é que vai ter algum tipo de problema? Aí eu fui fazendo prompts realmente bem genéricos, para ver até onde a ferramenta ela ia me podando, e ela foi direcionando as minhas perguntas, realmente bem interessante. E mais pro final, ela me trouxe ali uns resultados, ó, eu acho que vai afetar nisso, nisso e nisso. Eu até lembro que eu fiz uma brincadeira com ela, que eu falei assim, tudo bem, mas me explique tal como se eu fosse uma pessoa burra, tal como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. E no final ele me trouxe realmente ali uma parte escrita, e ele trouxe um vocabulário mais amigável, ele saiu até daquele vocabulário que a gente está acostumado aqui na área, para algo mais genérico. Então até mesmo para esse tipo de cenário que extrapola um pouco a visão de análise de dados, ele vai ser bem útil no dia a dia, justamente para auxiliar. Quanta dificuldade a gente não tem, de repente, de fazer um reporting, por exemplo, para alguém do conselho, que é um pessoal que tem outras vivências, às vezes tem outros tipos de conhecimento, não está tão habituado com os termos que a gente utiliza aqui. Então vai ser bem interessante de observar essas nuances. Vou só recarregar aqui a página para a gente poder observar melhor. Ah, sim, eu fui desconectada. Só um momento. Versão beta, tá, pessoal? Por isso está acontecendo isso. Mas na versão final isso não acontecerá. Dele lá em grandes bases, eu ia testar. O meu único impedimento é que eu não consegui colocar uma base grande o suficiente no Excel. O Excel tem aquela limitação. Mas a gente vai ter um ambiente nosso de treino, que já consegui conectar no nosso CL, que como esse ambiente é um ambiente de testes, então não consegui fazer esse vínculo. Aí a gente vai brincar bastante também com bases massivas de dados. Aproveitando ali a pergunta, né? Deixa eu só voltar aqui para o dataset de riscos, era isso que a gente estava vendo, não é? Aqui, ó, ele salvou a minha última conversa. Perfeito, exatamente de onde paramos. Então aqui tem um segredo também, ele justamente me trouxe essa verificação. Aí se eu quisesse continuar daqui também eu poderia, tá? Eu posso apagar essa query que ele trouxe aqui e falar, tá, agora vou nem ler a tabela, vou fazer um prompt realmente bem vago. Analisa os controles de TI para mim na mesma ótica. Para mim. E ele vai trabalhando, então vai trazendo cada vez mais e mais informações. Então ele trouxe aqui. E é legal que ele trouxe o título em português, né? Observando, a gente vai começando a perceber ele pensando e ele reagindo ao nosso comportamento em relação a ele. Bem simples, bem amigável, justamente aquela questão de democratizar o conhecimento, de trazer muito mais efetividade para os trabalhos. Fê, gostaria de demonstrar mais um ponto? Como a gente pode seguir agora? Eu acho que chegamos aí no ápice da exploração, né? Deixa eu trazer alguns elementos chave, só algumas observações do que você trouxe, tá bom? Primeiro, eu acho que deu para ficar claro, você construiu um código com aproximadamente 40 linhas, se eu não me engano. Dessas 40 linhas, eu não me lembro se tinha importação, o que vai trazer muitas outras linhas. Então temos aí, desculpa, 17 linhas. Eu estou falando de 40, 50, quase 60 linhas de código. Nós sabemos que, dependendo do escopo, talvez poderia ter muito mais. Mas para a primeira demonstração que você fez, a gente fez uma tradução de 60 linhas de código para talvez uma pergunta e um aprofundamento que você trouxe. Agora vamos fazer a analogia da engenharia reversa. Tudo isso que você fez aqui, quantas linhas de código seriam necessárias para produzir o mesmo resultado na série? Apurar, gerar, validar, criação de campo calculado condicional, que é o que ele gerou aí. Nós nem percebemos, né? Mas foi gerado uma série de cálculos de campos de inteligência que implicitamente seriam centenas de código. Então essa é uma abordagem muito chave do que você trouxe, que é a otimização. Conversa muito com o que nós discutimos. Segundo, o que você estava falando lá, né? Eu acho que é importante
Nós estávamos fazendo uma análise de comparação com tarifaço, ou seja, como um evento de mercado conversaria com um dataset de dados. Terceiro, isso aqui que nós estamos vendo aqui na tela é o que muitos de vocês têm no dia a dia. Gestão de auditoria, gestão de riscos, que não necessariamente é auditoria contínua, mas são dados gerados sobre a ótica de gestão do que vocês estão realizando. Nós trouxemos uma matriz de riscos e controles de determinados processos e estamos aplicando insights em cima desses dados. E aí você tem essa capacidade de inferir não somente sobre aspectos de insights. Para fechar, simplificação a simplicidade na forma como eu gero o insight. Você fez as provocações, mas deixa eu ser simples na forma como eu vou questionar. Isso talvez converse com a descoberta de novos processos. Se eu estou auditando, avaliando um risco que é novo na minha operação, ou eu sou novo na área, ou se é um processo novo incorporado na empresa, talvez numa analogia, eu tenho possivelmente questionamentos simplificados, porque eu ainda estou me aprofundando com relação ao processo. E mesmo assim eu tenho uma capacidade de resposta qualificada. E talvez as capacidades, talvez as respostas ou os insights que me prover vai retroalimentar a minha capacidade de questionar aquele mesmo processo. O enriquecimento de um chat a outro. Ou seja, os insights que ele vai produzir pode me dar uma possibilidade de enriquecer o meu próprio conhecimento sobre o processo frente aos dados ali apresentados. É lógico, isso não é mágico, isso não exime eu ter que recorrer fora do AI Studio, entender o que eu estou auditando, qual que é o meu escopo, mas a simplificação me dá essa autonomia de não ficar refém tecnologicamente para eu ter pelo menos as primeiras respostas, né? Acho que essas são as minhas considerações, somente considerações, nada a observar do que você trouxe. Acho que foi uma navegação aí fantástica para a gente poder explorar o AI Studio e mostrar que ele é simples mesmo. Um dado carregado do ACL, um dado fora do ACL que você jogou e sem perceber, né? Eu pelo menos não percebi, mas implicitamente ele olhou esses 3 datasets, 2 do ACL, uma planilha CSV, salvo engano, e automaticamente já fez as determinações de cruzamento de valor entre essas bases. Isso é poderosíssimo. Quem nunca perdeu um tempo na vida fazendo um join no ACL, que deu um errinho de campo-chave, normalização de dados, foi transparente, aconteceu aqui e nós nem percebemos. Então gerou um código SQL por trás. Eu acho que nós chegamos aí ao momento de esclarecimento de dúvidas, certo? Se permite a sugestão, se for o ponto, podemos ir por essa linha, né? Sara, Pri, o que vocês acham? Podemos acho sim, ótimo. antes da gente tirar as dúvidas, a Pri tem só um comunicado que aí a gente já entra aqui, tá? Não, perfeito. Bom, primeiro, obviamente, agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente até o momento. Realmente é um marco para nós esse novo produto que a Diligente lançou para o mercado. E, obviamente, a gente quer se aprofundar ainda mais. Então, eu quero lançar 2 convites aqui para vocês, que nós vamos fazer uma sessão presencial aqui em São Paulo, capital, no dia 21/10. A gente vai ter um período muito maior, ali entre 8h30 até 12h30, desse período, para que a gente possa fazer o nosso GRC Day. Então, nesse dia, a gente vai se aprofundar ainda mais nas questões do AI Studio e falar principalmente dos itens novos que nós temos na versão ACL 18. Então, nós focaremos nesses 2 temas nesse dia, e obviamente por ser um período maior e por ser presencial, a ideia é que nós possamos estar mais próximos de vocês, esclarecer ainda mais essas dúvidas que vocês têm, fora as que a gente obviamente vai esclarecer aqui agora. E o segundo tema que eu quero trazer é que nós, esse ano, fizemos um grupo no WhatsApp nosso com vocês, clientes, para que nós possamos ali fazer uma interação mais próxima, além das trocas de e-mail, que vocês, obviamente, já têm ali o relacionamento conosco, seja com os gerentes de negócio, seja com o nosso time técnico via suporte, mas a ideia é que esse grupo, ele potencialize ainda mais o conhecimento de vocês, trazendo conteúdos exclusivos antes da gente ali lançar
LinkedIn, vocês receberão ali em primeira mão, seja folders das nossas soluções, os novos insights técnicos que são liberados pela Diligent, mas também de todos esses nossos movimentos de eventos. Então, vocês acabam sabendo ali em primeira mão quando entram nesse grupo do WhatsApp e, obviamente, ele é aberto para que vocês também tenham como uma fonte de comunicação nossa esse grupo para trazer todo e qualquer tema necessário para vocês. Então, muito obrigada, pessoal. E sim, agora acho que a gente pode, né, Sarinha, ir para a parte das perguntas no chat. Vamos sim, Pri. Eu notei que o Moacir e o Daniel levantaram a mão Isso. aqui. Vocês querem... Eu É melhor vou. começar por aqui e depois vai pro Não, a chat? gente vai ler as perguntas do chat. Quando a gente terminar o chat, o pessoal pode ir levantando a mão e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Que assim fica mais organizadinho. Então, a Vamos primeira lá. dúvida é da Viviane. Ela quer saber. A Ivy acabou respondendo, mas eu acho que a gente pode explorar mais. Ela quer saber se o AI Studio vai ler dados das tabelas do Results. Quer que eu responda? A resposta é basicamente sim. O AI Studios, como ele vai ser acoplado? Perdão, minha dicção não permite eu falar essa palavra. Como ele vai ser ali unificado no nosso ecossistema atual, ele vai conseguir se alimentar de basicamente tudo que a gente hoje em dia já observa. Então, as APIs do Highbound a gente pode utilizar como fonte de dados, ou seja, ali a gente teve um exemplo agora de uma matriz de riscos e controles que é oriunda de um projeto do Highbound. Então, do Dirigente One. Então, a ideia justamente é essa. Ele vai poder se alimentar do Results, vai poder se alimentar do Dirigente One, vai poder se alimentar de um SAP, de uma API, de uma aplicação interna, de uma SQL. Ele vai conseguir ter essa pluralidade também de input de informações sem nenhum problema. Boa, boa, Ive. Vou para a próxima pergunta, que é da Alessandra. Ela quer saber se há alguma limitação de quantidade de tabelas para o AI Studio. Quantidade de tabelas, não. Pelo que a gente tem informações aqui atualmente, as limitações são realmente em relação à quantidade de espaço, né? Aí aqui eu peço só uma correção caso eu esteja falando besteira, mas já antecipando uma pergunta que vai vir mais para frente, o limite atual de linhas, né? Acho que no plano ali mais avançado é de 400 milhões de linhas, não é mesmo? Algo assim? Só para a gente ter essa confirmação. Então é uma base bem expressiva. Assim, 400 milhões de linhas é realmente um valor muito expressivo de dados. E lembrando que esse é o primeiro momento da ferramenta, então ela está sendo construída. A premissa é que, com o tempo, essa capacidade de armazenamento cresça ainda mais. Tá? Perfeito, Ive. O AI Studio, é a dúvida do Gianfranco, vai facilitar a exportação de dados em PDF não estruturado? Sim, está previsto aqui no nosso roadmap para que ele tenha a capacidade também de lidar ali, mais ou menos no Q3 de 2026, com dados não estruturados, especificamente PDFs. Né? Que nem o Felipe estava mencionando no começo da reunião, quem já lidou com PDF no OCL sabe como é uma situação, às vezes, um pouquinho um teste de paciência. Né? Então, a Studios vir com essa premissa e trazer essa facilidade para nós vai ser realmente uma bela de uma mão na roda. Então, sim, respondendo, ele tem, sim, essa capacidade prevista para auxiliar também nos nossos trabalhos. Perfeito, Ive. Daqui do chat, por enquanto, não tem mais perguntas. O Daniel Webster havia levantado a mão e eu acabei abaixando a mão dele. E o Felipe Chagas, junto com o Moacir também. Só um minutinho, que tem uma pergunta que ficou lá atrás, do nosso amigo Elielson. Ele perguntou se os containers são as organizações. Eu usei esse termo lá atrás, mas sim, Elielson, o conceito que eu trouxe de container são as organizações, onde você administra, tem a gestão dos acessos de todas as suas instalações, tá bom? Pode falar, Daniel, vai lá. Olá, pessoal. Me escutam bem? Sim. Bom, pessoal, só falando em relação ao AI Studio, eu vi aqui que eu consigo fazer a exportação de tabelas diretamente na ferramenta, né? E vai existir uma necessidade de ter o ACL instalado na máquina para fazer essas validações, ou eu posso basicamente extrair essas informações direto das bases e fazer essas análises direto no IA Studio? Essa aí eu deixo com você. Pode fazer, você tem dois cenários. O cenário mais otimizado é você aproveitar desse legado dos dados, né, Daniel? Mas me colocando no papel de um usuário que não tem uso da plataforma ACL,
você consegue carregar dados que não sejam gerados pela CL, que foi um dos esboços da Eve, para poder fazer as suas análises. Então, existe a possibilidade de independência. Isso, de alguma forma, responde o que o Vinícius trouxe no chat também. O ACL AI Studio já consegue gerar script para o ACL, você não precisa mais gerar script do ACL. Embora tudo que ele gere de um código por trás, você pode colocar na plataforma do ACL para ser automatizado, entendeu? Você tem a possibilidade de carregar esse histórico não ACL. Então essa é a grande mudança. Ele por trás gera as técnicas e práticas da ferramenta e se faz uso da arquitetura para agendar e automatizar, se for o caso. Então, juntando um 2 em 1, esse é o caminho. Não sei se ficou claro, Daniel, mas Ficou sim, ficou sim. Obrigado, Felipe. de nada. Eu acho que o Moacir saiu, então pode ir, Felipe, para um bico. Aí você já. Tá todo mundo junto ali. Ah, melhor. O pessoal da Bom IP dia, tá todo pessoal. mundo junto. Isso. Eu e o Moacir, a gente tá junto aqui, a gente estava aproveitando uma sala e assistindo aqui. Então, duas dúvidas em uma aqui, na verdade, né? A nossa dúvida é que não foi apresentado aí, né, durante o evento, como funciona a construção dos datasets. Então, minha dúvida é, não sei se vai ter depois, em algum momento, uma exibição mostrando um pouquinho como é que funciona isso e se ele se parece com a construção de um agente de IA ali no ChatGPT ou no Copilot, se é mais ou menos a mesma coisa. Certo. Aqui no nosso caso, a gente não está, por exemplo, trabalhando realmente com a modelagem de IA. A gente está já ofertando, que nem o Felipe mencionou ali no começo da reunião, uma IA que ela vem da família do Cloud e ela passou por um pré-refinamento, justamente que é o fine tuning em relação à análise de dados. Então, por exemplo, quando você adquire o AI Studios, a gente não está construindo do zero, modelando do zero um agente de IA para você. Você vai adquirir justamente essa ferramenta que já tem todo esse pré-tratamento, esse pré-processamento, essa base de inteligência, essa experiência em análise de dados, riscos e governanças, e você vai trabalhar com ela no seu dia a dia. Então, essa fase de construção do modelo não existe. Mas observando aqui no nosso roadmap, por mais que seja um modelo que ele já tenha ali uma construção prévia, ele vai aprender com o seu comportamento. Então, conforme você vai utilizando essa IA, vai dando as suas bases, fazendo suas perguntas, você vai poder dar feedbacks a ele também. Eu prefiro que a gente faça as coisas de tal forma, seguindo tal legislação. A gente tem aqui, por exemplo, a gente segue o framework do COSA, o framework do NIST, ele vai se adaptar às suas necessidades. Então, a gente não vai trabalhar nesse nível de detalhe. Eu não vou construir do zero. O que vai acontecer? A gente vai te entregar uma IA que ela é previamente construída para trabalhar com esse tipo de informação, tá? Tá ótimo, beleza. E eu também posso criar outros e customizar ali e dar os direcionamentos para ela, né? Porque ali você mostrou alguns prompts, mas eu vi um botão de criar um novo dataset ali. Então eu consigo dar um prompt e dizer para ele o que eu quero que ele se especialize, por exemplo. É algo nessa linha? Isso, ali nesse primeiro exemplo, até por ser uma versão ainda de testes, ela é compartilhada com outras pessoas no mundo inteiro. A gente vai ter uma versão nova que vai vir aqui para a gente da Quality mesmo, a gente vai poder, então, virar ela de ponta cabeça, entender ainda melhor como ela funciona, mas no momento aqueles datasets são como se fossem realmente conjuntos de dados. Então, ela está olhando ali para cada um daqueles como se fosse realmente um universo. Então, a gente vai ter um ali que vai ter só planilha de risco, ela vai estar com essa visão mais de risco, quando a gente perguntar para ela, ela vai seguir essa visão mais de riscos. Tem um de SOD, que a gente colocou as bases de SOD, ela já ativou ali o conhecimento que ela tem sobre SOD e envezou aquele conhecimento. Então, assim, a ideia é que você vai ter liberdade de ir dividindo ali os seus temas para ter aí um espaço dedicado para cada um deles. Excelente, obrigado. Diego, pode tirar a sua dúvida, que depois eu vou para o chat, que tem umas dúvidas surgindo aqui também. Certo. Bom dia a todos. Aproveitando o gancho aí, então eu consigo construir agentes especialistas para determinado processo dentro desse contexto, né? Até que o Felipe estava perguntando, esses datasets, né? Então eu consigo construir um agente especialista e um processo de faturamento, por exemplo. Então eu vou ter ali trabalhar controles, né? Em cima desse processo. Seria isso também?
Quanto mais você for alimentando, eu não diria construir um agente especialista, porque, pelo menos a minha concepção, construir passa pela modificação em nível de código do modelo ali. Isso a gente não vai acabar Uhum. fazendo. Mas como ele é construído justamente para lidar com esse tipo de tema, e ele vai aprender com os seus feedbacks e com sua base de dados, aqui um ponto importante, tá? O seu modelo vai aprender. Esse conhecimento não é compartilhado com outras pessoas, tá? Aquele conhecimento Certo. vai ficar ali restrito. Mas como ele vai aprendendo, ele vai ficar cada vez mais a par, é como se fosse um colaborador seu. Se a gente contratou um estagiário, ele vai aprendendo os conhecimentos, ele vai ficar refinado, vai ficar craque naquele tipo de expectativa. Só estou dando esse reforço porque, pelo menos por hora, não é um modelo de IA que a gente vai modelar do zero. Ele vem Sim. já com uma capacidade pré-construída e ele vai se adaptando a cada um dos temas que a gente vai, então, dando ali para ele poder nos auxiliar e trabalhar. Ok. Obrigado. Ó, vamos lá passar para o chat, então. O Vicente pergunta se o AI Studio terá conexão nativa com Databricks e DataSphere. DataSphere, Fê, você lembra se o ACL tem? Todos os conectores que o ACL atualmente possui, ele também vai trazer ali de praxe e possivelmente novos, já que a tendência é realmente a gente ir evoluindo. Mas DataSphere, você lembra, Fê, se Se ele não me tem por padrão? engano, DataSphere é do SAP, né? O que nós temos dos conectores são acesso às tabelas standard do SAP. Então, preconizando essa premissa, né? Se eu falo de um Databricks, eu tenho conectividade com um Lake Databricks, o Lake do Databricks, DataSphere, se eu estou falando de dados transacionais dos módulos, não sei se é isso, acredito que não, você tem via conector SAP, ou você vai na fonte de conectividade, ou seja, na base do DataSphere. Aí é questão de configuração de leitura para os acessos a esses dados, né? E aí você faz via ACL. Você constrói se você quiser, ok? Se você quiser, você faz a conectividade, gera as extrações, disponibiliza esse dataset. Se você já tem esse dado em algum lugar, drag and drop. Importa, faz o upload desse dado e não precisa passar pelo ACL. Isso, de alguma forma, remete a um cenário que o Marcos Aurélio trouxe aqui. Não há qualquer possibilidade de descontinuidade do ACL, porque há uma conversação e interação, sinergia muito forte entre os ferramentais. O ACL ele ainda pode ser seu preparador, gerador das massas de dados, do Databricks, SAP, de inúmeras outras fontes, para carregar para dentro do ambiente e você fazer o que a Ivy demonstrou. Ou, externo a isso, trazer dados que não sejam processados e gerados pelo ACL. Excelente, Fê. Aqui tem a pergunta do Elielson, que eu vou direcionar aqui para a Pri, se a gente já consegue dar uma ideia de como serão as cobranças do processamento. Não, perfeito. Bom, como é um novo produto, segue o fluxo de ser uma subscrição anual, como a ACL Analytics, como o Diligent One e o Enterprise. Mas para quem já tem ali minimamente o Enterprise, que para quem conhece o ACL de antigamente é o antigo AX, é possível que seja feito um upgrade, tá? Então, mais informações com relação a essa parte comercial. Como bem foi colocado, nós estamos em vias do lançamento. As questões comerciais elas serão tratadas com mais detalhes agora a partir da virada do mês de setembro para outubro. Mas o ideal é que realmente os clientes que estão nessa camada de ACL Analytics façam a aquisição do AI Studio e quem já está nessa camada mais elevada do Enterprise ou do próprio Diligent One, que é a solução de GRC, consiga fazer o upgrade para o AI Studio. Perfeito, Pri. Bom, Rafael pergunta se vamos conseguir usar o AI Studio mais os robôs para automatizar rotinas sem usar o ACL convencional. Acredito o Analytics, né? Todo robô que preconiza uma automação de rotina, ele prioritariamente tem dois possíveis caminhos. A construção de uma rotina automatizada via CL, ok? E aí você tem a inteligência para gerar o resultado. Então você acaba tendo essa dependência do ACL. Só que, não citamos, os robôs ACL hoje têm os robôs que você pode criar rotinas automatizadas em código 100% Python.
Então você combina dentro do mesmo espaço geração de código ACL e não ACL. Logo, se você quiser e tiver códigos em Python, você pode migrar isso para o Enterprise para ele governar, automatizar e disponibilizar um resultado que seria um dataset para o AI Studio. Então as possibilidades são múltiplas, arquiteturalmente falando. Excelente. Bom, já falamos de uma Loureiro também já respondeu que seria uma reg também junto com o Diego. E temos a Mariana. Como será feita a manutenção, visto que scripts e consultas ficam na ferramenta? Devemos fazer na base dos prompts? As manutenções, elas podem ser feitas, eu acredito, das duas maneiras, né? Não necessariamente o script vai ter que ficar confinado no AI Studios. Ele vai te retornar isso como parte da construção daquela inteligência, mas você pode utilizar ele, como já conhecemos, para agendar execuções no robôs. E aí a gente vai poder fazer manutenções da forma que a gente já conhece, por exemplo, editando o código ali manualmente, ou a gente pode ir refinando o prompt. Então, a gente fala, você me deu esse código aqui anteriormente, mas agora a gente identificou que alterou uma regra, uma tabela, agora a gente tem uma nova condição para satisfazer, encontrou um novo tipo de divergência. O próprio AI Studios vai poder ir ali para você e te retornar um script novo, com base nisso que você identificou. Então, as duas formas, eu acredito. Perfeito. Lilian Borges pergunta como será o controle e as garantias para seguirmos com a LGPD. Assim como... Pode falar, Fê, perdão. Não, o Loureiro até acabou respondendo aqui, que ele possui todas as certificações de segurança. A gente pode até colocar o link para vocês consumirem essa informação do nosso Trust Center, que vocês podem acompanhar em tempo real. Vou colocar aqui para terem acesso. Desculpa aí, só eu apenas notei que o Loureiro colocou já. Mais alguma pergunta? Sim, o Elielson segue ainda na dúvida do Databricks e do DataSphere, se o AI Studio vai conseguir conectar-se diretamente no SAP com o mesmo SAP Connector ou será necessário continuar usando a ACL? Eu posso fazer um double check nesse questionamento. Desculpa, eu estava perguntando aqui, eu estava pegando o link, mas eu tenho quase absoluta certeza que talvez não seja o conector SAP, tá bom? Depois a gente entra em contato com o Elielson, deixo aqui todas as respostas formalizadas, mas não entendo que é o conector que nós temos ali para o acesso ao standard do SAP. Beleza. Bom, por enquanto não temos mais dúvidas. Romana acabou de colocar o link que ele comentou no chat. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão ou joga no chat, que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, tá? Se me permitem, acho que ninguém questionou, mas é uma dúvida que eu já vi surgir em algumas reuniões que eu fiz. É muito comum, quando a gente fala principalmente de tratativas de dados muito sensíveis, surgir a questão do, nossa, esse serviço está na nuvem. Eu tenho a opção de colocar ele dentro do meu ambiente? A resposta, ela é um sim, mas é complexo. Por quê? Quando a gente fala de IA, a gente está falando ali de um processamento absurdo. Um processamento realmente muito absurdo. Ele requer um hardware muito potente, um consumo de energia muito potente, uma infraestrutura capaz de abarcar. A resposta básica é sim, está previsto no nosso roadmap, que vocês vão ter a capacidade de hospedar esses agentes de IA dentro do seu ambiente interno. Contudo, eu também gostaria de já deixar claro e reforçar que é sempre necessário avaliar a viabilidade desse processo. Quando você escolhe a opção em nuvem do SLA Studios, você terceiriza para a dirigente, então, a responsabilidade de manter essa infraestrutura. Quando você escolhe estar internamente com ele dentro do seu ambiente, fica a seu encargo, então, ter esse tipo de preparação, esse tipo de ambiente para poder comportar esse cenário, tá? Então, só reforçando, ninguém perguntou, mas sempre acho interessante também de deixar isso esclarecido. Perfeito. Miguel, pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, parabéns aí pela apresentação, excelente, parabéns a todos. Eu vou então pegar um pouco dessa tua pergunta. Nós temos já algumas infraestruturas de LLM aqui na Petrobras e a gente toma muito cuidado com o que é colocado, principalmente por ser assuntos de auditoria. Você podia falar quais são os SLAs que a gente vai ter sobre o upload das nossas informações?
ou a gente vai manter pelo o acordo de nível de serviço que já tem hoje, né, de sigilo? Você já tem um pouco dessa visão? Olha o Carlos aí. É uma pergunta bem interessante. Confesso que eu ainda não tive essa visão, mas eu posso procurá-la para responder posteriormente a essa reunião. Fê, você Eu tem acho que é o Carlos alguma está falando, visão? está no mudo, hein, É, Carlos? o Cadê Carlos, Loureiro? Vai lá, Loureiro. Eu não tava vendo ele, perdão. Cadê? O Loureiro fala, continua no mudo. Ele está com alguma questão lá. Mas tudo bem, não precisa responder agora, tá? Depois, se puder, trazer para a gente, tá, Sara? Se for possível. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Está. Sim. Bom dia, pessoal. Falar rapidinho aqui, Miguel. Pedir licença aqui a Maria Vitória e o Felipe, e como nós atendemos esse projeto específico da Petrobras, sobre a SLA, acho que nós já falamos sobre isso, nós temos SLA acordado no nosso projeto, e os SLAs que estão dentro do projeto padrão da Diligence, que ela atende em nível mundial, eles já atendem e suportam o contrato atual da Petrobras. Mas só para ajudar a ilustrar, o suporte standard da Diligence, ele é 24/7 para o mundo inteiro. Existem as equipes em Nova York e em Dublin, que atendem 24/7 em 7 línguas, e existe o suporte da Quality aqui no Brasil para projetos específicos como o da Petrobras. Então, isso continua valendo. Preferencialmente, nós temos a equipe do projeto que atende a Petrobras, depois temos o nível de suporte, que é a equipe do Felipe Romano, e temos as equipes de suporte globalmente da própria Diligence, que atende Nova York e Dublin em 7 línguas. Então, esse mesmo nível de SLA vai continuar valendo para a Petrobras, e a gente está em conformidade com o que o contrato da Petrobras exige. Tá? Ok, Carlos. Isso aí, sem dúvida, né? A gente já usa esse suporte de vocês, esses serviços todos, né? Acredito que vai continuar muito bem, como sempre foi. A minha dúvida é se os nossos dados que a gente subir, eles vão ter um isolamento, né, do cérebro da solução como um todo. Perfeito. Porque a gente sabe que o LLM ele vai evoluindo à medida que você vai alimentando com informações, e essas informações ficam num núcleo, né, num kernel da solução. Perfeito. Sobre a privacidade dos dados, é o que acho que o Felipe e a Ivy já responderam. Acho que a maior dificuldade que a gente teve foi a preocupação com a privacidade dos dados nos últimos anos. Então, foi construído um projeto com a Amazon, e a Amazon tem um ambiente chamado Amazon Bedrock, que é um ambiente seguro, segregado, onde cada cliente, ao entrar no ACLA Studio, ele está acessando um repositório exclusivo para armazenamento dos dados e dos modelos. Então, existem os modelos de dados já pré-definidos pela Diligence, que é o modelo que ela já treinou, e os dados que serão treinados são exclusivos do cliente, isso garantido em contrato formalmente. Nessa página tem uma página que o Felipe colocou do Trust, tem outra página explicando um pouco melhor como o contrato garante, judicialmente, formalmente, que os seus modelos e seus dados são apenas seus, clientes com outros dados não irão utilizar os seus dados e vice-versa, e tecnicamente falando, ele é auditável dado o ambiente da Amazon Bedrock, onde ela hospeda essas informações, e a Amazon tem toda uma infraestrutura exclusiva para treinamento e armazenamento de dados para modelos de machine learning. Então, isso depois a gente pode entrar mais profundamente, mas de cara, na largada, isso já é garantido em contrato para todos os clientes. Tá bom? E aí, pessoal, só para ratificar o que o Carlos falou, aqui é o Ricardo da Diligence. Deixa eu ligar a minha câmera aqui. Tudo bem, pessoal? Oi, Rica. Tudo bem? Então, esse é um dos pilares da nossa estratégia para inteligência artificial, né? Quer dizer, o que for treinado por determinado cliente só vai ser usado por esse cliente. Isso não será compartilhado com outras organizações, né? Isso vale para todo o que a gente está desenvolvendo em inteligência artificial, não só para o ACLA Studio, né? Mas para todo e qualquer uso de inteligência artificial dentro do Diligent One. Uso facultativo. O que você treinar é só do seu uso, e é rotulado, tudo que é criado em inteligência artificial é rotulado. São os 3 pilares da estratégia.
contratualmente também a gente faz publicidade disso, nossas apresentações, então é bem tranquilo. Podem ficar tranquilos. Tá bom. Uhum. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada a Valeu, você, Carlos. Miguel. Valeu, Carlos. Eu estou postando aqui, Michel, Miguel, no chat, o link onde descreve isso melhor sobre Tá essas ótimo. garantias, tá? Quem tiver curiosidade, nesse link ele tem maiores detalhes sobre as garantias, a operação compartilhada no mundo inteiro da Amazon com a Dilene, tá? Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que chegamos ao fim, né, Fê? Sarinha, Enfim, chegamos ao Carlos. fim. Muita informação. Chegamos. E, É. enfim, futuro promissor. Pessoal, Tem muito potencial. muito obrigada. Obrigada a todo o time que fez essa brilhante apresentação, Fê, Ive, Diego, o Bob, que precisou ir para uma outra agenda, mas agradece imensamente a participação de todos. E a todos vocês, né, nossos clientes, que mais uma vez estão nos prestigiando com o tempo de vocês. Esse